Muito boa tarde, Brasil. Está entrando no ar o Alerta Total de hoje. Hoje, segunda-feira, 23 de janeiro de 2017. Você vai ver no programa de hoje. Em 24 horas, mais de 30 pessoas são executadas em Belém e na região metropolitana. Homem é morto em frente à família durante assalto em São Paulo. E governo de São Paulo registra 3 mortes por febre amarela. Essas e outras notícias agora no Alerta Total. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Você acompanha aqui no Alerta Total. Seja muito bem-vindo, você de todo o Brasil. Você vai ficar bem informado a partir de agora. E olha, nós vamos começar o programa de hoje com o que aconteceu em Belém. Em Belém, não é só... Muita gente fala, chacina é São Paulo e Rio. Não. Você vai ver agora o que aconteceu em Belém. Região metropolitana de Belém. Em 24 horas, mais de 30 pessoas perderam a vida. Tudo começou depois da morte de um policial. Põe na tela. O fim de semana em Belém foi marcado por uma sequência de assassinatos com características muito parecidas. Em 24 horas, mais de 30 pessoas foram executadas em diferentes bairros de Belém e também em municípios da região metropolitana. Em boa parte dos casos, os assassinos estavam em carros de cor preta ou prata e usaram pistolas .40. As mortes começaram depois que um soldado da Polícia Militar foi morto durante uma perseguição a criminosos na periferia da cidade. O soldado Rafael da Silva Costa foi enterrado no fim de semana. A Secretaria de Segurança Pública não descarta a possibilidade de que os crimes tenham sido praticados em retaliação à morte do PM. Há indícios, há evidências suficientes que me permitem concluir que há altíssima probabilidade, sim, de que esses homicídios façam parte de uma resposta, de uma reação à morte do soldado da Silva. A semana também foi violenta e com várias rebeliões na penitenciária de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Em 7 dias, foram 26 mortes confirmadas. Uma barreira de contêineres foi montada. É uma solução provisória até que um muro seja erguido para dividir os pavilhões ocupados por facções rivais. Além disso, a Polícia Civil informou que 17 pessoas foram presas por envolvimento direto ou indireto nas ações dentro e fora do presídio. Eu vou te falar, o que está acontecendo no Brasil é um negócio impressionante. É um negócio impressionante. Virou uma guerra urbana sem precedente. Primeiro, cara, desde quando um camarada mata um policial e eles matam 30? E no meio desses 30 tinha gente que não tinha nada a ver com isso e morreu de graça. Rapaz, aí eu olho lá no Rio Grande do Norte, aí as imagens, volta lá para mim as imagens, depois você prepara para mim aquelas imagens, olha aí, isso aí é em Belém. Rapaz, negócio terrível, nós estamos falando em 30 pessoas que morreram, em 24 horas saíram matando. Aí, você tá vendo em Alcaçuz aí, no Rio Grande do Norte, eles fizeram, olha, e isso é assinar o atestado de incompetência, chama-se incompetência. Incompetência é o que acontece na questão que a gente fala, deles não ter o mínimo controle da cadeia. O controle da cadeia
é dos presos. Os presos comandam a cadeia. Quer dizer, então, meu amigo, faz o seguinte: pega esse bando de preso, joga lá no meio da Amazônia, pô. Que assim, joga lá, só todo mundo lá. Fala, não, vamos levar. Vamos fazendo o transporte. Chega lá, bota, passa o avião em cima, fala, é aqui. Dá um paraquedas para cada um e joga. Se você conseguir sobreviver, você sobreviveu. Se você não conseguir sobreviver, você morreu. Por quê? Isso aí é terra de ninguém. Você viu os caras, rapaz? O cara com foninho de ouvido no celular, uma faca na mão. O camarada não quer saber. Olha isso aí, a cadeia totalmente destruída. O que eles estão... Ô, meu amigo, pega e põe ordem nisso aí. Isso aí é a mais alta incompetência que um governador pode passar. Isso chama-se incompetência. Falta de coragem. Falta de chegar, falar assim, nós vamos entrar na cadeia. Ou vocês vão tudo pro pátio, que nós vamos botar todo mundo nos seus devidos lugares, ou alguém vai se lascar. Olha isso, fizeram um muro de container. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso pro nosso país. Um país lindo, maravilhoso. Ah, viu? Cá pra nós. Vergonhoso. O governador do Rio Grande do Norte, você precisa tomar uma atitude enérgica, pôr ordem aí, porque senão vai descambar de vez, viu? Vai descambar de vez. Põe todo mundo, entra com 1000 soldados. Fala, agora nós vamos botar aqui para derreter. Entra, põe todo mundo, agora vai sair um a um aqui, nós vamos separar e vamos mandar cada um por... E agora nós vamos pegar esse pessoal e vamos fazer eles reconstruir a cadeia. Vão ter que reconstruir, porque o povo brasileiro não tem que pagar para esse bando de vagabundo quebrar a cadeia e a gente tem que pagar para arrumar. Eles vão ter que pagar, eles vão ter que arrumar a cadeia. Se eles quiserem ficar, não é? Então vão se lascar. Vão se lascar. Põe lá na Amazônia, manda para lá, para ver se eles começam a ficar bonzinho. Tem certas coisas que não dá, rapaz. Não tem condição. Vou te falar, viu? Tá triste, viu? Tá triste. E 3 pessoas morreram em tentativa de roubo nas últimas horas em São Paulo. No ano passado, 255 pessoas perderam a vida vítima de latrocínio. Põe na tela. O vídeo mostra o momento em que o motorista estaciona. 6 bandidos que chegam em 3 motos cercam o carro. No canto esquerdo, o neto da vítima, de 6 anos, sai correndo e entra no condomínio assim que percebe o assalto. Enquanto o motorista é atacado por um dos bandidos, a mulher dele desce do carro junto com a filha, que carrega a neta dele de 2 anos no colo. O homem luta com um dos criminosos, é arrastado para fora do carro e leva um tiro na cabeça. A família se desespera. Vizinhos socorreram o homem no próprio carro, mas ele morreu no hospital. A vítima é o aposentado Antônio de Almeida Carvalho, de 58 anos. Gritaram, perdeu. E o outro que estava na moto gritava, mata. E foi a hora que começou a atirar. Antônio tinha acabado de sair da igreja com a família e estava deixando a filha e os netos no condomínio onde moram. Os bandidos fugiram sem levar nada. Um deles perdeu o tênis dentro do carro depois de apoiar o pé no painel durante a briga.
O crime foi na zona leste de São Paulo, onde uma outra pessoa também morreu baleada no fim de semana. No dia anterior, às 7 da manhã, Liliane, uma enfermeira de 29 anos, também foi morta a tiros na mesma região. O crime foi neste condomínio onde mora o ex-marido dela. Esse local fica a 5 quilômetros de distância de onde o aposentado foi baleado. De acordo com a polícia, Liliane foi morta a tiros dentro do carro dela. A enfermeira Liliane tinha ido à casa do ex-marido para cuidar da filha do casal, enquanto ele saiu para uma consulta médica. Foi encontrada já sem vida dentro do carro. Até agora, não se sabe quem é o autor do crime. Também na Zona Leste, um artesão morreu depois de ser baleado numa tentativa de assalto. Jean Oliveira, de 21 anos, e um amigo adolescente saíam de um show de pagode quando foram abordados. Os bandidos queriam os tênis que os jovens estavam usando. Quando Jean se abaixou, levou um tiro na cabeça. O assaltante, que estava sozinho, fugiu sem levar nada. O número de latrocínios no estado de São Paulo aumentou ao longo do ano. Foram 76 no primeiro trimestre, 86 no segundo e 93 no terceiro. 93. Eu tô falando pra você. Olha isso. Senhor de idade, rapaz. Se desesperou. Ao ver a família ali naquele perigo, se desesperou. 6 bandidos. 6 bandidos. E um canalha, covarde, deu 2 tiros na cara deste aposentado, no rosto dele. No mínimo, ele falou, você vai reagir? Então você vai reagir. E tal, 2 tiros na cara do aposentado. Quer dizer, e mata a troco de nada. Você viu, o outro deu um tiro na cabeça do rapaz que foi tirar o tênis. Foi tirar o tênis para entregar, levou um tiro na cabeça. Nós estamos numa situação que está ficando insustentável. Insustentável. Diga, Pete Bitoca, o que você quer dizer? Ah, o link está pronto. Muito bem, obrigado, Pete Bitoca. Te falar, viu? Pete é um cara que ajuda. Pensa num cara bom. Tem melhores que ele, mas ele é bom também. Né? Vamos direto a São Paulo. Falar com o repórter Tony Castro, que já está... então não me atrapalhe. Não me atrapalhe. Viu? Deixa que eu vejo. Vamos falar... É que tem 2 links prontos. Mas primeiro nós vamos falar sobre a Secretaria Estadual de São Paulo, que está investigando aí 10 casos suspeitos de febre amarela. Desses, 3 pessoas já perderam a vida, já morreram. Todas vítimas, essas vítimas estiveram neste ano em Minas Gerais, estado em que enfrenta um surto da doença. Vamos agora até Governador Valadares falar com o repórter Ronald Lessa. Ô Ronald, fala pra mim, a situação está controlada em Minas ou ainda inspira cuidados? Kleber, boa noite a todos. Pois é, a situação inspira cuidado, muito cuidado, viu, Kleber? Aqui na nossa região, né, região de Governador Valadares, né, algumas cidades ainda inspiram bastante cuidado, a situação da febre amarela. Aqui na cidade, Governador Valadares, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não há casos suspeitos de febre amarela, nenhuma pessoa com a suspeita de febre amarela, também não teve casos de febre amarela aqui em Governador Valadares, mas em todo o estado, Kleber, 71 mortes confirmadas, 25 mortes. Eu vou falar para você aqui alguns dos municípios que foram confirmadas as mortes. Essas mortes ocorreram, o maior número de mortes foi em Ladainha, com 8, Piedade de Caratinga, 2 mortes, em Ipanema, 3, Malacacheta, 2 mortes, também Itambé de Minas, 1, São Sebastião do Maranhão, 2 mortes, Frei Gaspar, 1, Itambacuri, 2 mortes, Poté, 1, Setubinha, também 1, Teófilo Otoni,
uma, Ubaporanga uma. É a região leste e nordeste do estado. Muito cuidado. Aqui na cidade, em Valadares, as pessoas têm chegado, têm ido aos postos de saúde durante a madrugada. Filas enormes, alguns até de virar o quarteirão. Chega por volta de 3 horas da manhã e em cada período são distribuídas senhas. São em torno de 100 senhas para período da manhã e 100 no período da tarde. As pessoas estão correndo atrás aí, quem ainda não imunizou, lembrando que são 2 etapas, são 2 vacinas, né? Na vida toda. Quem ainda não vacinou, já passou esse prazo de validade aí de 10 anos da primeira, deve retornar ao posto de saúde. Lembrando que 60 anos e gestantes só com orientação médica, né, Kleber? Ô, Ronald, fala uma coisa pra mim, que eu queria saber. É o seguinte, o número de doses de vacinas que chegaram até Minas Gerais é o suficiente para imunizar as pessoas que, principalmente nesta região, que é o leste de Minas, já Espírito Santo, que já tem casos, agora 3 pessoas morreram em São Paulo e tem ainda casos a ser confirmados. Aí, o que foi para Minas Gerais é o suficiente? Você sabe me dar essa informação? O que existe no estado hoje não é suficiente, mas a todo momento o estado tem providenciado, tem chegado vacinas nas cidades onde já foram constatadas mortes e casos suspeitos. Por exemplo, Governador Valadares, não existe o surto aqui da febre amarela na cidade, sim na região, né, em algumas cidades aqui da região. Portanto, é a preocupação justamente para que essa doença não chegue aqui até a cidade. Hoje, chegaram 100 mil doses até Governador Valadares. No total, 157 mil doses, desde que foi confirmada aí o surto da doença aqui na nossa região, Kleber. Portanto, as vacinas estão chegando nos municípios de forma gradativa. Governador Valadares recebeu, como eu disse, 100 mil hoje. Tá aí. E é necessário as vacinas, né? Aliás, aí você relatou Ipanema, cidade do Aguiar Júnior, cidade do nosso amigo Aguiar. Exatamente. Lá já tem 3 mortes. Aonde eu nasci, São José do Mantimento, já tem caso suspeito. Quer dizer, e tem muita coisa que não se sabe ainda, né, Rona? Tem muita coisa que não se sabe, que fica sem chegar ao conhecimento da população, não é verdade? As secretarias municipais de saúde, né, das cidades aqui, elas estão combatendo a doença a partir da zona rural, né, que é a febre amarela silvestre. Então, a preocupação é não deixar chegar até a área urbana, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Então, essa é a preocupação. Aqui na cidade, em algumas outras cidades também, foram constatadas mortes de macacos. Mas em Governador Valadares, na semana passada, um sagui foi encontrado morto. Mas ainda não sabe a causa da morte. Está sendo apurado ainda a causa da morte desse sagui. Então, não se pode falar que é por causa da febre amarela. Mas inspira cuidado, inspira preocupação, sim, Kleber. Só pra gente relembrar, são 71 mortes, é isso? 71 ou 73? 71 mortes, porém 25 foram confirmadas, em decorrência da febre amarela. Tá certo. E agora 3 aqui em São Paulo. Quer dizer, muita gente morrendo, tem que tomar todo o cuidado. Ronald, obrigado, viu? Um grande abraço aí a todo mundo da TV Leste de Minas, a nossa co-irmã, a Record, que vocês sempre muito gentis, você, o Carlos Albuquerque, o Aguiar Júnior, enfim, vocês todos aí, quero agradecer toda a direção aí da TV Leste de Minas por nos ajudar, tá certo? Grande abraço. Nós é que agradecemos, Kleber. Um abraço. Valeu. Esse é o Ronald Lessa trazendo aí as informações e atualizando aí a questão aí da febre amarela, que é um perigo, tem que se tomar cuidado. O transmissor é o pernilongo, o mosquito, o próprio Aedes aegypti também pode ir lá e transmitir esse vírus. Então, tem que se tomar cuidado. Então, nós temos que tomar todo cuidado é pouco. E eu acredito que São Paulo vai começar a vacinação também contra a febre amarela, já se prevenindo. Os corpos das vítimas do acidente
que matou aí o ministro Teori Zavascki foram enterrados neste final de semana. Agora, as equipes ainda trabalham aí na retirada dos destroços do avião e lá no local da queda, eu estive vendo hoje, né? O movimento, trouxeram uma balsa do Rio de Janeiro para içar os destroços, né, do local. Que deve ser, na verdade, essa perícia, né, essa retirada vai acontecer ainda hoje, já com certeza já foi concluída. Agora começa a perícia. Vamos ver a matéria, põe na tela. De lancha, técnicos do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, monitoram o local onde o bimotor caiu. Uma balsa enviada do Rio de Janeiro vai transportar os destroços para Angra dos Reis, onde serão colocados numa carreta. É pela estrada que eles serão levados até a base aérea do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro, onde vão ficar à disposição dos investigadores. A remoção do que sobrou da aeronave foi feita durante a noite deste domingo por uma equipe especializada nesse tipo de serviço, contratada pela empresa dona do avião, como manda a lei. Segundo o CENIPA, não há um prazo determinado para o fim da investigação. O Ministério Público Federal já solicitou o envio de documentos à Agência Nacional de Aviação Civil e ao Comando da Aeronáutica sobre a manutenção da aeronave. Os promotores também precisam ter acesso às gravações das conversas entre o piloto e a torre de controle. O corpo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, foi enterrado no fim da tarde de sábado em Porto Alegre. Já o corpo do empresário Carlos Alberto Filgueiras, dono do avião, foi cremado pouco depois em São Paulo. O corpo do piloto foi enterrado no domingo em Guaraci, no norte do Paraná. E os corpos da massoterapeuta Maíra Panas e da mãe dela foram levados para Juína, em Mato Grosso. Tá aí. Ainda trabalha olha, nós vamos ter muito o que falar sobre esse acidente. Não está totalmente, não está com nada concluído aí. O gravador já foi recuperado. Agora eles estão vendo o que tem neste gravador para que a gente tenha uma ideia o que aconteceu. Porque esse piloto, meu amigo, ele dava palestra de como pilotar naquela região. Era perigoso esse piloto conseguir pousar de olhos fechados, de olhos vendados nesta pista. E de repente acontece tudo isso. Piloto experiente. Tem alguma coisa que não está batendo aí nesse acidente, viu? Eu sou um pouco desconfiado. Eu vou usar a palavra desconfiado. Como bom mineiro que sou, eu sou um pouco desconfiado. Então, tem que haver uma investigação profunda, porque existia muitos interesses, talvez aí, que o Teori Zavascki não prosseguisse com o que ele iria fazer agora em fevereiro. Você tem uma ideia, não estou aqui querendo dizer que alguém fez ou não fez. Cabe aos investigadores investigar e chegar aí à veracidade dos fatos. Que pode também ter sido um acidente. Mas também pode não ter sido. Né? Rapaz, o Teori, ele tinha a delação da Odebrecht. Tinha quase 200 nomes de parlamentares. Nós estamos falando em quase 200 nomes de parlamentares. Você imagina o tamanho do rebu que vai dar a hora que essa lista for divulgada e for realmente comprovado
Porque se for comprovado, o camarada vai ter que ser preso. Se for comprovado que o camarada cometeu um crime, ele vai ter que ser preso. Você imagina prender 100, 150 legisladores? Você já imaginou um negócio desse? E não só legisladores, porque lá tem governador, tem prefeito, deve ter um chumaço, negócio grande, que pode degringolar o governo desse país. Você imagina a responsabilidade de quem vai fazer isso. Agora, tem hora que você, para arrumar e fazer bem feito, você tem que derrubar e começar, fazer o alicerce de novo e começar da forma correta. Não sei se era isso que o Teori Zavascki pensava, né? Será que era isso que ele estava pensando? Ó, o que tiver que ser, vai ser. O que tiver que ir preso, vai preso. E nós vamos botar a ordem na casa. Pode ser isso, né? Especialistas em urbanismo não gostaram da decisão da Prefeitura de São Paulo de apagar aí os grafites da Avenida 23 de Maio. Esse corredor já foi considerado aí o maior mural a céu aberto da América Latina. O prefeito João Dória tem repetido aí que pichações são diferentes de grafites e que não, no caso aí da Avenida 23 de Maio, o pessoal estaria até convidado aí, os muralistas, grafiteiros, para recuperar aí as cores originais dos 8 murais, enfim, aquela coisa toda. Só que ao longo da avenida tinha muitos desses grafites que estavam pichados. E aí não adianta, você não vai deixar uma obra, você imagina, você tem um quadro aqui, aí vem um cara e picha em cima do quadro, não tem jeito, você tem que arrumar. E eu acho que é isso. Agora vai ter que recomeçar. Quem está em São Paulo para falar com a gente é o repórter Tony Castro. Muito boa noite, Tony Castro. Tudo bem com você? Boa noite, Kleber Leite. Tudo bem? Estou aqui na Avenida 23 de Maio, uma polêmica muito grande envolvendo o prefeito, os grafiteiros, os pichadores, né, que seriam aí o alvo do prefeito que mandou apagar aqui do meu lado. Você já pode perceber, eu vou te mostrar com mais detalhes, que foram apagados os grafites. E isso está provocando muita polêmica, Kleber. Olha aí, vai virando aí para mim, Tony, enquanto a gente... Vamos mostrando aí, olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Isso que você tá vendo é um local onde tinha um grafite, foi colocado, foi tudo pintado, né, de cinza, e no final de semana as manchas coloridas aí que provocaram polêmica, que seria, vamos dizer assim, um ato de protesto dos grafiteiros. Tá tudo colorido ali, onde tinha um grande grafite aqui na 23 de Maio, sentido o Ibirapuera lá ao fundo. A polêmica toda porque os grafites estão sendo apagados por questão deles estarem pichados. Os pichadores estragaram o grafite e agora o prefeito resolveu dar uma limpada, pintar de cinza os grafites, Kleber. Ô, Tony, será que o prefeito não está querendo... Porque já estava, os grafites lá estavam todos pichados. O que acontece? Será que agora o prefeito não vai convidar esse pessoal para refazer esses grafites, para ficar uma coisa bonita, para que não tenha pichadores? Aliás, eu quero dizer o seguinte, o prefeito de São Paulo está coberto de razão, está fazendo a coisa certa. Pichador tem que ir para cadeia. Agora, tem os grafiteiros, os muralistas, que fazem um trabalho bonito, que deixa a cidade bonita. Você acha que é isso, Tony?
Olha, a polêmica se dá porque o prefeito não convidou alguns desses grafiteiros, esse pessoal, para vir, vamos dizer assim, fazer uma manutenção, dar uma consertada naquilo que os pichadores fizeram. Ele simplesmente meteu a tinta cinza em cima e, entre aspas, ele foi limpando a cidade dos pichadores e automaticamente foi apagando aí as obras dos grafiteiros. Toda essa polêmica está gerando um desgaste de imagem do prefeito de São Paulo e muita gente está dizendo que ele errou na mão, que ele errou nessa atitude de simplesmente chegar e ir apagando os grafites desse corredor norte-sul de São Paulo, que estava aí na América do Sul como o principal corredor onde tinham 15 mil metros quadrados de obras de grafiteiros e agora perdeu aí essa posição, essa colocação, e a 23 de maio, que é um corredor de altíssima movimentação em São Paulo, agora está sem esses grafites. E cabe colocar também, Kleber, que os policiais do DEI, que é o Departamento de Investigações Criminais, que cuidam de crimes contra facções, que investigam facções criminosas, agora vão atuar, a pedido do prefeito e do governador, contra os pichadores de São Paulo, viu, Kleber? Mas está certíssimo o prefeito. Agora, até é bom porque o prefeito fez isso, agora convida o pessoal e fala, agora vocês vão fazer desenhos novos. Faça novos desenhos, até para ficar diferente. Porque quanto tempo, e aqueles que já estavam lá, já estava tudo pichado, rebocado, agora há uma possibilidade de ter novos desenhos aí. Tony. É verdade, Kleber. Sim, eu só queria te mostrar rapidamente, mostra, estou aqui por no favor. viaduto Tutóia, e eu vou te mostrar uma obra de arte que tem aqui do outro lado do viaduto Tutóia, aqui na 23 de maio. Isso. Uma obra que mostra São Paulo antiga, que é uma obra dos grafiteiros. Essa Aí, olha que coisa bonita. Você está vendo aí as imagens dessa obra aqui, que é uma das obras dos grafiteiros, que pode acabar sendo apagada, né, Kleber? É verdade. Agora, eu acho o seguinte, aonde tem obras que estão boas, que não estão aí toda pichada, deve permanecer. Mas aonde está pichada, tem que realmente limpar, fazer, para poder fazer de novo. Aliás, um trabalho magnífico, esse trabalho, esses murais maravilhosos. Né? São verdadeiros artistas, como você está vendo aí atrás do Tony, aí em São Paulo, ao vivo. Você está vendo ao vivo, neste momento, em São Paulo. Ô, Tony, sim, nós vamos aguardar para ver o que o prefeito vai fazer e quais são as atitudes que ele irá tomar agora em relação a esses murais que provavelmente, acredito eu, que ele vai fazer murais novos e com esses artistas aí, para que a gente tenha uma cidade ainda mais bonita, não é verdade? Verdade. Vamos esperar aí que o projeto Cidade Linda, linda cidade aí seja recuperada, que os pichadores sejam combatidos e que a cidade realmente fique mais bonita, né, Kleber? É verdade. Tony, grande abraço, obrigado. Bom, a semana está começando, tem muita coisa para se mostrar essa semana em São Paulo, viu? Grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Kleber. Esse é o repórter Tony Castro trazendo as novidades aí do que está acontecendo em São Paulo, né? Esses grafites aí que foram apagados. O João Dória é o seguinte, é um cara rápido. O camarada, quando é gestor, ele mexe rápido, ele não fica, eu vou ver, vou pensar. Não, ele fez o que ele achou que devia fazer. Agora ele retoma, se for preciso, refaz os grafites para deixar ainda mais bonito. Então eu acho que é isso que ele vai fazer. E um adolescente de 17 anos morreu após ser ferido por uma linha chilena. A linha chilena é aquela linha do cerol, né? É o cerol, usada para soltar pipa. O caso aconteceu em Ribeirão Preto. Mais uma vítima do sol. Põe na tela. Todo mundo conhece o poder da linha chilena. Ela corta as outras pipas. Corta dedo, faz um monte de coisa. Vocês se cortam também com ela? Já cortei dedo. Este vídeo mostra como é preparada a mistura. Em vez de apenas cola e vidro, a linha chilena tem pó de quartzo e até óxido de alumínio. Em Ribeirão Preto é fácil encontrar o comércio da linha chilena. Nosso produtor pagou R$ 8 por um carretel.
E foi o corte de uma linha chilena que tirou a vida do adolescente Carlos Henrique da Silva, de 17 anos. Ele estava de bicicleta e descia por esta rua no Jardim Zara, quando foi atingido no pescoço. Chegou a ser levado para um posto de saúde. Esse é o momento em que o garoto é transferido de ambulância para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas. Ele ficou 5 dias internado, mas não resistiu ao ferimento. É muito revoltante, porque isso aí já não é de hoje, não é o primeiro caso, nem o segundo, nem o terceiro. Isso aí são vários que acontecem e não tem providência. E usar a linha chilena é crime. Acontece que a pipa está sendo um problema para a sociedade. Na área urbana não pode mais. Não pode. Já proibiram o Gesserol, já proibiram linha chilena, mas já que não acabou, então proíbe pipa. Você vê como é que é, rapaz. A gente tá cansado de falar quanto já morreu de pessoas. O camarada vendendo essa porcaria tem que ser preso. Tá vendendo uma arma. Acabou de matar um jovem, um adolescente de 17 anos. Tem que ser preso. Camarada tá vendendo isso aí, vai responder, vai na cadeia, vai responder processo. Que aí ele começa a ficar esperto. Aí, ó, um jovenzinho perdeu a vida por causa desta porcaria. Isso é uma porcaria. Muito bem, a polícia tenta descobrir. Veio a bala que matou uma menina de 2 anos que estava dentro de um restaurante no Rio de Janeiro. Momento, ocorria uma troca de tiro entre traficantes e policiais neste local e, infelizmente, vitimou esse anjinho aí. Põe na tela. Sofia, de 2 anos e 7 meses, brincava no parque de uma lanchonete quando policiais e um criminoso passaram trocando tiros. Os militares tinham sido chamados porque um carro havia sido roubado na região. O pai, policial militar, foi quem levou a menina baleada para o hospital. Eu sempre me imaginei tomando um tiro e minha filha tendo forças para seguir a vida dela sem o pai. Só que aconteceu o contrário. Minha filha de 2 anos e meio tomou um tiro e eu não sei o que fazer na minha vida agora. Imagens das câmeras de segurança da lanchonete da região, depoimento de testemunhas e também dos envolvidos na troca de tiros são peças importantes na montagem deste quebra-cabeça, que será completo com o resultado do exame de corpo de delito e balístico, da arma que foi apreendida com um bandido e das armas dos PMs que foram recolhidas. Até que uma resposta seja dada, é a indignação que vai tomar conta dessa família. Isso é muito revoltante, muito. Ninguém mais aguenta essa vida, não. Ninguém mais aguenta viver no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro virou uma terra sem lei. Eles matam a rodo. Não querem mais nem saber o que está acontecendo, se tem gente na rua, se não tem. É desse jeito, olha lá. Criança, a mãe dessa criança. Como que pode, rapaz? Tá impossível. Essa mulher falou tudo, tá impossível viver no Rio de Janeiro. Não se tem mais como viver no Rio de Janeiro. Aliás, não é só no Rio de Janeiro, né? Só para você ter uma ideia. Um homem de 50 anos atirou dentro de uma escola municipal, a Escola Municipal Correia de Melo, no DIC 1, aqui em Campinas. Ele foi preso. E para a polícia aí, ele disse que agiu assim porque não conseguiu vaga para a filha dele. De acordo com a polícia militar, um vigilante foi atingido de raspão, mas não ficou ferido, né? A prefeitura informou que o pai tenta uma transferência da criança de uma unidade particular para a pública. E não havia alunos no local no momento da ação. A corporação apreendeu aí um revólver calibre 38, munições e um galão de gasolina no local. O suspeito aí confessou que ter ingerido bebida alcoólica. E, no mínimo, esse camarada é o seguinte, que acontece muito no Brasil e está acontecendo.
A pessoa diminuiu o poder aquisitivo. O poder aquisitivo cai. O que acontece? A pessoa que tinha o filho na escola particular não consegue mais pagar a escola particular. Ele não tem condições mais de pagar a escola particular. Aí o que ele faz? Ele pega e tenta arrumar uma vaga na escola pública. Desespera-se porque não consegue e aí acaba fazendo o quê? Entrando em desespero e fazendo esse tipo de coisa. O cara entra em desespero e acha que vai resolver na bala, no tiro, botar fogo. Não adianta. Não adianta. Só que é o desespero, porque o pai quer manter um padrão que às vezes não consegue mais manter. E aí entra em desespero. Porque que eu acredito que deve ter acontecido com esse pai aí. Tudo bem, já acabou o programa? Quem vem hoje, Guina? Hã? Técnico da Ponte Preta. Aliás, o São Paulo ontem chegou a guasca no Corinthians. Chegou agora, ganhou o título. Não é impressionante, rapaz? É impressionante como que pode perder nos pênaltis. Como que pode? Conseguiu perder nos pênaltis pro São Paulo. É impressionante. Olha, por isso que eu vou falar. Eu não quero falar sobre o Palmeiras. O camarada morde a chumbada, o apresentador morde a chumbada. É por isso que eu estou indo embora, que eu já fiz o meu papel de fazer ele morder a chumbada e agora eu estou indo embora. Que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó esteja com você, com toda a sua família. Chegando o competente Guina Paiva e essa equipe que arrebenta. É com você, Guina